Meus queridos, vamos lá novamente, continuando a nossa trajetória de sucesso. Agora nós iremos trabalhar com projeto textual. Vocês irão entender tudo sobre essa organização, tá bom? Vejam só o que é o projeto textual. Lá no nosso trajeto escolar, nós aprendemos que antes de iniciar um texto, a gente precisa fazer um rascunho, perfeito? E aqui a gente também precisa, a gente não vai pensar em ideias e direto colocar na folha de resposta escrita à caneta. Nós precisamos sim avaliar, repensar, precisamos construir, organizar essas ideias antes de entregar esse texto definitivo aí para o avaliador. O que eu vou fazer? Só que esse rascunho, ele agora não chama, ele tem outro nome, ele tem o nome de projeto de texto, porque ele é um rascunho orientado. Voltou aqui, gente. Ó, ele é agora um rascunho orientado, tá? Eita, vamos voltar aqui. Ele é um rascunho orientado. Ele é um rascunho que contempla tudo que eu vou precisar para organizar o meu texto, tá bom? Além de ser esse rascunho orientado, eu tenho aí a chance de evitar o tangenciamento. O que é o tangenciamento? O tangenciamento, tá pulando aqui toda hora. O tangenciamento é eu falar apenas do assunto de modo vago. Eu não falar do tema, do recorte temático específico. E, além disso, um outro ponto muito positivo é você escrever com a estratégia de desenvolvimento que é necessária para alcançar níveis altos de avaliação em todos os critérios de correção que são elencados pela banca. Perfeito? Então, nós já vamos começar. Primeiro, a gente vai passar pela introdução para poder nunca mais aparecer ali, para vocês não dar aquele branco, tá? De como começar o texto. Então, eu vou falar com vocês algumas formas de se iniciar esse texto. E aí, depois nós vamos para a parte de projeto textual. Perfeito? Introdução do texto. Vejam só. Lembra da aula anterior que eu falei com vocês que a introdução precisa começar apresentando o tema? E aí, esse tema ele precisa ser apresentado por meio de uma contextualização, ok? Antes de iniciar, de falar a forma de contextualizar, olha para vocês verem aí nesse slide todo colorido. São várias maneiras de começar essa introdução, de contextualizar este tema. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. A situação problema, tá? SP significa situação problema, ela precisa ser explicitada. Muitas vezes o que acontece é a banca trazer a situação problema de forma implícita. É comum que tenha ali na proposta de redação uma frase temática em que essa situação problema já está explícita. E também é comum que a frase temática traga um recorte em que essa situação problema visivelmente não está lá, tá? Ela está implícita. Como? Situação, agora anotem isso aqui, ó. Situação, problema explícita, ok? Palavras de cunho negativo. Então, quando eu tenho ali na frase temática uma palavra que indica algo ruim, por exemplo, a persistência do racismo na sociedade atual. Opa, eu tenho racismo. Racismo é algo ruim, não é algo bom. Então, essa situação, problema aí, ela já está explícita. Perfeito? A banca já traz uma situação, problema explícita. Então, não precisa explicitar nada, já está óbvio lá que tem um problema que precisa ser pensado, refletido ou combatido, que no caso é o racismo. Agora, e se a banca traz assim, olha, a importância da alfabetização na sociedade atual. Todo mundo concorda que a alfabetização é importante, né? As pessoas precisam saber ler, as pessoas precisam saber escrever. E aí a banca traz a importância da alfabetização
Qual que é o problema disso? Todo mundo concorda que é importante. O que eu preciso fazer? Eu preciso explicitar. Quando essa situação, o que é uma situação problema, então? Implícita. Quando as palavras da frase temática são positivas. E aí, o que eu preciso fazer? Problematizar. Como que eu vou tornar essa situação problema explícita? Problematizando. Como? Vejam só, a leitura, a alfabetização é importante em toda a sociedade, em todo mundo, certo? Mas ela acontece, de fato? Ela é acessível a todas as pessoas? Todas as pessoas da nossa sociedade são alfabetizadas? Sabem ler e escrever, que é um direito básico, fundamental? Não, não sabem. Então, se esse direito não é acessível a todas as pessoas, se não são todos que conseguem alcançar, então eu já tenho um problema aí na questão da alfabetização e da leitura, tá bom? E aí vocês vão ver no próximo slide, nessa questão de projeto textual, no ponto de projeto textual, que a situação problema, quando ela é implícita, eu já tenho um projeto textual específico para ela, tá bom? Então vamos lá, retomando aqui, como que eu vou começar essa introdução do meu texto. Veja só, como que eu posso começar? Como que eu posso começar falando do tema? Não sei como começo. Eu posso começar com definição. Eu vou definir o que é isso que a banca está trazendo. A título de exemplo, né, eu citei aqui o racismo. A banca traz a persistência do racismo na sociedade atual. Defina o que é o racismo, logo na primeira frase da sua introdução. Essa é uma forma de começar. Opa, eu não vou definir, eu posso também fazer uma alusão histórica. E aí, aqui é muito importante que eu já comece com o uso de repertório, tá bom, gente? Alusão histórica. Em que eu vou pensar? Tem algum período análogo ao que reflete de forma direta ou indireta na persistência do racismo na sociedade atual? Que fala, que aborda essa questão da diminuição da pessoa por ela ser negra? Tem a escravidão, a colonização? O que eu posso dizer aqui? Tá? Então, eu vou fazer uma alusão histórica ao tema que eu estou tratando. Perfeito? Professor, eu não quero fazer definição, nem quero fazer alusão histórica. Então, vamos lá, olha, vocês têm várias formas de começar. Vocês podem também começar com a exemplificação. Cita um exemplo de um caso de racismo. Obviamente que esse caso ele não vai ser com seu vizinho, com sua mãe, tá bom? Com seu pai, de uma forma subjetiva, pessoal. Você vai citar isso a título de acontecimentos recorrentes na sociedade geral, ok? Você não vai especificar nada a respeito disso aqui, tá? De uma forma subjetiva, de uma forma pessoal. Isso tem que ser de uma maneira geral, tá bom? Nós temos também uma outra forma de começar, que é com citação. Utilizar uma citação de um filósofo, de um sociólogo, uma lei, tá? Algo que aborde a importância da aceitação das pessoas, da inclusão das pessoas, ou algo que evidencie que racismo é crime, tá? Então, eu posso citar isso aqui, para começar também a minha introdução. E aí eu já tenho uma introdução que está tendo início com o repertório sociocultural. Perfeito? Outra forma de começar, vou apagar aqui para não confundir vocês, tá? Espero que vocês já tenham anotado. É problematizar, comparando, desculpa. Eu estava apagando problematizar e falei o que eu estava fazendo. Mas é comparando. Você pode fazer uma comparação, tá? Comparar um país com outro, comparar uma cultura com outra, comparar dados de uma região com dados de outra região, comparar uma situação de aceitação com uma situação de não aceitação, de intolerância. Então, você pode também iniciar a introdução com a comparação. Mais uma forma, afirmação
inicial. Gente, vocês aqui vão começar de uma forma bem simples, afirmando que o racismo persiste na sociedade atual e ele precisa ser combatido, ele precisa ser minimizado, seus impactos precisam ser minimizados, tá bom? Então vocês vão começar dizendo aquilo que vocês já pensam. Aqui você já tem tese, tá bom? Comumente aqui a afirmação inicial já apresenta junto a tese. E uma outra forma que eu tenho de começar a introdução é com o uso da frase nominal. O que é uma frase nominal? Ok? É aquela frase que possui sentido por si só, aquela frase possui sentido completo, mas ela não tem verbo. Por isso ela é denominada frase nominal. Como que eu vou fazer isso? Ó, vou colocar aqui, preconceito, ponto final. Todo mundo sabe o que é preconceito. Vou colocar o slide aqui para vocês verem, certo? Então, essa palavra aqui possui sentido completo, mas não possui verbo. Ela é uma frase nominal. Eu vou colocar um ponto final e aqui eu vou explicar como o preconceito. Deixa eu apagar aqui para poder caber nesse espaço. Eu vou explicar o que tem a ver o preconceito com o racismo. Então, eu vou fazer essa explicação, eu vou fazer essa relação de um com o outro, mas sempre após o ponto final, tá bom? Agora, vem aqui comigo e nós vamos passar para projeto textual. Vocês viram aqui que existem várias formas de começar a introdução. Na aula específica de introdução, nós iremos ver alguns modelos aqui e como que isso se aplica à prática. Perfeito? Então, vamos lá para o nosso projeto textual. Vejam só, o desenvolvimento, ele precisa ser organizado e ele precisa fundamentar a tese. Antes de iniciar o meu texto, quando eu identifico o problema que está envolvido ali, nessa frase temática, quando eu penso nos argumentos que eu posso utilizar para poder fundamentar isso, eu já preciso pensar também em uma organização, em como que eu vou colocar isso no texto. Eu não posso chegar lá e jogar as informações no texto, tá bom? Então, eu tenho D1, eu vou chamar de desenvolvimento 1. D2, eu vou chamar de desenvolvimento 2. Eu quero organizar a fundamentação da minha tese por meio de causas e consequências. Então, o que eu vou fazer? O meu desenvolvimento 1 vai abordar as causas e o meu desenvolvimento 2 vai abordar as consequências. O meu tópico frasal, a minha primeira frase do meu D1 tem que fazer referência a motivo, a causa. E a minha primeira frase, o meu tópico frasal do meu desenvolvimento 2, tem que fazer referência à consequência, a impacto. Impacto de quê? Daquilo que ocorreu no parágrafo anterior, tá bom? Isso tudo aqui precisa estar apontado na introdução, tá bom? Eu preciso citar isso aqui na introdução, deixar esse argumento de causa e esse argumento de consequência evidente na introdução, para que o corretor saiba o meu direcionamento textual. E aí, os meus parágrafos de desenvolvimento, eles serão utilizados para cumprir aquilo que foi prometido na introdução, tá bom? Vejam só, ó, voltem aqui comigo. Nem sempre você precisa citar de modo completo qual que é a causa ou quais são as causas e qual que é a consequência ou quais são as consequências. Vocês podem ali colocar que, nesse sentido, por exemplo, tá? É relevante abordar as causas e os impactos de tal problema na sociedade brasileira. Quando você diz as causas e os impactos, ou os motivos e os resultados, você está usando aí sinônimos para poder que deixem evidente o seu projeto textual aí de causa e consequência, tá bom? Então, não precisa, algumas vezes, e aí a gente vai ver esses modelos aí no decorrer do nosso curso, citar qual que é a causa, qual que é a consequência. Obviamente que se você tem espaço na introdução, é legal citar sim, o projeto textual fica muito mais estratégico, muito mais
bem visto, tá? Mas se a contextualização for grande, a problematização, a frase temática é grande, não deu, e aí eu já estou ali perto de 6 linhas, então eu posso citar apenas as causas e as consequências. Eu posso indicar para o corretor que, nesse sentido, ou logo, ou dessa forma, é relevante abordar as causas e as consequências deste problema na sociedade, utilizando essas palavras, ok? Então, cheguei no desenvolvimento 1, vou no tópico frasal falar de causas. No desenvolvimento 2, vou falar de consequências. Agora, vejam só uma questão que é importante, eu não posso deixar de falar para vocês. Eu tenho desenvolvimento 1, tenho desenvolvimento 2 aqui, ok? Qual que é a relação que eles possuem entre si? Se eu planejei que um é causa e o outro é consequência, a relação do desenvolvimento 2 com o desenvolvimento 1 é de consequência. Eu preciso começar aqui, ó, com um conectivo, ou com, desculpa, aqui eu vou colocar o exemplo, com um operador argumentativo que indique essa consequência. Quais? Vamos, canetinha. Por consequência, em decorrência disso, tá? Por conseguinte, todos esses aqui, ó, indicam consequência. Então, já fica óbvio para o corretor que o parágrafo do D2 vai cumprir com aquilo que foi prometido. Perfeito? Agora, observem aqui este projeto textual, que é de avanços e desafios, e este que é de relevância ou distorções. Eles são similares. Vocês vão ver que aqui é o positivo e aqui é o negativo. Avanços é algo bom, desafios é um obstáculo, né? É algo ruim, tá bom? Assim como relevância e distorção. Lembram? Olha para mim que agora volta comigo. Que eu falei que no slide anterior, algumas situações a banca pode trazer para vocês uma situação, problema implícita. Se esta situação, problema estiver implícita, a banca está trazendo ali a importância da leitura na sociedade atual. Você vai deixar de falar da importância da leitura? Óbvio que não. Apesar de saber que você precisa problematizar e que essa leitura muitas vezes não é acessível a toda a população, você não vai deixar de abordar aquilo que a banca trouxe para você, que é a importância da leitura. Então, o que, que você vai dizer? Voltem aqui comigo, ó. Você vai fazer um parágrafo, vai fazer um projeto de texto que indique importância, algo positivo no desenvolvimento 1 e vai problematizar no desenvolvimento 2, tá bom? Então, aqui, pegando este exemplo de avanços e desafios, o meu D1, eu vou falar dos avanços da alfabetização ou da importância da leitura, e o meu D2 eu vou falar que, infelizmente, entretanto, contudo, esse direito não é acessível a toda a população. E aqui, ó, nos desafios, é que vai vir a minha problematização do tema, tá bom? Eu vou cumprir com aquilo que a banca solicitou, que é falar daquilo que é positivo, tá? Da importância, e vou problematizar no desenvolvimento 2, porque é preciso problematizar, tá bom? É necessário problematizar no texto dissertativo argumentativo. A mesma coisa para relevância e distorções, só possui aqui outro nome, tá? Eu posso falar da relevância, da leitura, da alfabetização, e depois eu vou falar da distorção, da ausência de valor que a própria sociedade dá para a leitura, ao dizer, por exemplo, ou ao não querer comprar livros por um determinado valor, a não querer, a não valorizar o ingresso de uma apresentação teatral e, em decorrência disso, preferir gastar com outras coisas mais supérfluas, tá bom? Então, eu posso falar da relevância, da importância disso na sociedade e da distorção disso dentro de um contexto social. Também não posso deixar de falar com você sobre os conectivos. Aqui é positivo, ó, aqui é negativo. Aqui é positivo, aqui é negativo. Qual que é a relação que tem entre esses parágrafos? Relação
de oposição, ok? Para os dois. Positivo em cima, negativo embaixo. Se eu tenho uma relação de oposição, o conectivo, que vai iniciar o desenvolvimento 2, ele precisa indicar a oposição, né? Quais são eles? Contudo, entretanto, todavia, e mais um tanto aí. Eu vou passar uma listinha para vocês depois, ok? Percebam que os parágrafos, eles têm uma relação entre si. E essa relação, ela é estabelecida, ela é demonstrada pelo meio do uso do conectivo adequado. Então, é muito importante que vocês saibam qual projeto textual vocês estão utilizando e qual conectivo que vocês vão utilizar para demonstrar esse projeto textual com fidelidade, tá bom? Isso, gente, é, de acordo com o Fundeb e de acordo com a Cotec, fazer uso do operador argumentativo ou dos recursos coesivos, como uma e outra abordam em seus editais, de forma estratégica, de forma pensada para a argumentação. Fechou? Então, vamos aqui para mais 2 projetos textuais. Causa 1, ou seja, argumento 1 mais argumento 2. Então, eu quero falar, por exemplo, né, que o problema da educação, tá, é a infraestrutura e é a ausência de leitura. A causa 1 é infraestrutura, a causa 2 é ausência de leitura. Um mais outro. Meu projeto textual é de causa 1 e causa 2. Ok? Motivo 1 ou motivo 2. Aqui tem uma relação de quê? Adição. Ou seja, eu preciso usar um conectivo aqui que indica adição. Quais são eles? Ademais, além disso, somado a isso, tá bom? Agora vamos para o outro. Eu vou falar no desenvolvimento 1 da causa e seguida da consequência. No desenvolvimento 2, da causa, também seguida da consequência. Ou seja, não é causa e consequência. Aqui dentro do primeiro parágrafo, vai aparecer um conectivo de consequência, certo? Aqui dentro do segundo parágrafo, também vai aparecer um conectivo de consequência. Mas a relação de um parágrafo com o outro também é de adição, tá bom? A mesma coisa para consequência 1 mais consequência 2, olha só. No primeiro parágrafo, no primeiro desenvolvimento, eu quero abordar uma consequência, um impacto da ausência da leitura, ok? No segundo desenvolvimento, eu quero abordar outro impacto da ausência de leitura. É um mais 8, mais outro, ou seja, uma relação também de adição, conectivo de adição. Então, vejam só que todos esses projetos textuais, e aí vocês precisam pensar nisso previamente, quando vocês verem a frase temática, você vai pensar no argumento. E você vai pensar sobre o argumento que você pensou. O que ele é? Ele é causa? Ele é consequência? Ele é um avanço? Ele é um ponto positivo? Ou não? Ele é um problema? Ele é um desafio? Então, vocês precisam fazer essa análise do argumento que você levantou para esse tema. Fez essa análise, você já tem um ótimo panorama sobre aquilo que você vai escrever. Aí você precisa selecionar os conectivos que irão fazer essa relação, que irão demonstrar essa relação de um parágrafo com outro aí dentro do texto. Mais um ponto importante. Todo esse projeto textual aqui, ó, qualquer um deles, eles precisam estar mencionados na introdução, na terceira parte da introdução. Lembra disso, né? Então, falei isso com vocês, ó. Eu posso citar a causa e a consequência, ou eu posso falar apenas que é importante compreender os avanços da alfabetização no Brasil, bem como os desafios que ainda persistem em relação a esse direito.
tá bom? Então, eu não citei aí qual que é o avanço e não citei aí qual que é o desafio. Eu apenas falei que é necessário compreender os avanços e os desafios. Eu posso utilizar dos próprios nomes dos projetos textuais aí para poder citar, para poder direcionar aí no último período da minha introdução. Perfeito? Meus queridos, agora, sabe, aqueles conectivos que eu fui rabiscando lá no slide para poder demonstrar qual que é a relação que o projeto textual precisa ter, e eu preciso demonstrar isso com o uso de conectivos, com o uso da coesão textual? Pois bem, tá bonitinho aqui nesse slide para vocês. Olha, eu apresentei a introdução com as suas 3 partes perfeitas, bonitas, tá tudo completo ali. Tem contextualização, tem tese, tem problematização, tem tese com direcionamento textual, tá bom? Nós vimos no slide anterior quais são esses direcionamentos textuais. Como eu começo a introdução, quais são os meus direcionamentos, os meus possíveis projetos textuais, eu preciso selecionar isso antes de começar a escrever, e aí, de acordo com alguns desses projetos textuais, eu já sei qual conectivo que eu vou utilizar, tá bom? Anotem isso aí, tá bom? Isso é muito importante. Se eu, início do desenvolvimento 1, tá? Aqui eu estou começando a argumentar. Se eu estou começando uma argumentação, eu vou usar conectivos, operadores argumentativos que indicam ideia de início ou ideia de continuidade. Continuidade de quê, professor? Continuidade da sua introdução, tá bom? Continuidade daquilo que você disse daquilo que você prometeu que ia falar na introdução. Quais são esses conectivos de início? Em primeira análise, a priori, a princípio, são alguns exemplos. Diante desse cenário, nesse contexto ou nesse viés, são alguns exemplos de conectivos que vão indicar continuidade. Então, eu abordei, eu fiz a introdução, e aí eu quero começar o desenvolvimento com um conectivo de início. Vou colocar a princípio, a educação brasileira é pautada por tererê, e vou continuar minha argumentação. Ah, não, eu quero começar com um conectivo de continuidade. Nesse sentido, a ausência da leitura brasileira se deve principalmente a... E aí eu coloco a minha causa 1, ok? E aí passo para o outro parágrafo, ok? Fundamento, obviamente, a minha causa 1, fecho esse parágrafo, termino ele, e aí eu vou passar para o desenvolvimento 2. Qual o conectivo que eu vou utilizar no desenvolvimento 2? A resposta é depende. Depende de quê? Depende do seu projeto textual, tá bom? Olhem aqui alguns projetos textuais. Se eu tenho um projeto de avanço e desafio, é o projeto que indica o quê? Oposição, correto? E aí, já falei isso com vocês no slide anterior. Eu vou iniciar o D2, desenvolvimento 2, com um conectivo que indica essa relação de oposição. Agora, se eu tenho um projeto que indique causa 1 mais causa 2, veja só o mais aqui, ó. Eu tenho um projeto textual que indica adição. E aí eu vou iniciar o meu desenvolvimento 2 com o conectivo que indica adição. Ademais, além disso, somado a isso, tá bom? E vejam que, vou voltar aqui rapidinho, ó. Esse de consequência 1 mais consequência 2 é adição. Esse de causa-consequência também é adição, ok? Causa 1 mais causa 2 também é adição. Então, tudo aquilo que é soma é adição, tá bom? E aí eu tenho uma terceira opção, que é o projeto textual de causa no D1 e consequência no D2. Qual que é a relação aqui entre um parágrafo e outro? A relação de consequência. O que eu vou utilizar? Um conectivo que indica essa relação de consequência. Por conseguinte, por consequência e em decorrência disso.
Tudo bem? Então, vocês estão vendo aí, aos poucos, né? Porque a gente vai trabalhar realmente com cada parte do texto, com a organização prévia da escrita, com os pensamentos, com alguns repertórios chaves aí por eixo temático. Vocês estão vendo que o texto, ele tem uma estratégia para ser escrito. Ele tem uma forma ali que ele é pensado previamente. Isso eu chamo de projeto textual. Esse projeto textual ele é feito para vocês alcançarem, para vocês demonstrarem organização, para vocês alcançarem notas altas, tá bom? Na nossa próxima aula, nós vamos para uma análise de texto e aí vocês vão ver na prática como que essas questões ocorrem aí e como que é fácil de conseguir fazer um texto desse. Vocês vão comigo e a gente vai alcançar a nossa vaga, as suas, né? Vaga aí nesse concurso público. Um beijo e até a próxima aula.